Olá pessoal, vou testar aqui o meu áudio. Gabriel, Mari, Clóvis, Lina, Michele, me ajudem aí, ver se o áudio está funcionando bem. Gabriel, áudio bom, me vem bem. Tá um pouquinho de luz aqui, mas não dá para mexer. Maravilha. Então hoje o nosso tema vai ser como reorientar sua carreira no Canadá. Então eu já vou trazer aqui a Lina, ela vem aí com mais essa dica maravilhosa, ou com mais essas dicas maravilhosas com relação ao tema. Então para você que tem assim uma profissão que você deseja mudar, que não está satisfeito, ou que por algum outro motivo você deseja, né, se reorganizar para exercer aqui no Canadá, então a Lina vai te dar umas dicas de como você pode fazer isso, tá bom? Então eu vou chamar aqui a Lina agora para participar com a gente. Lina. Hello! Oiê, tudo bom? Ei, André, que bom te ver, que delícia fazer live com você, adoro os nossos lives. Eu também. Boa noite, né? Hoje a gente está um pouco no horário aqui mais tarde, quinta-feira. Então, lembrando a todos vocês que nós estamos fazendo aqui com a Lina 2 vezes por semana. Então, toda terça e quinta nós temos aí lives com vários conteúdos. Nós estamos focados no mercado de trabalho. Depois nós vamos fazer um pouquinho sobre a parte de higher education, então mestrado, doutorado, bolsas de estudo. Então não perca, né? A gente está sempre aí trazendo conteúdos. Sendo que na terça-feira nós fazemos às 11 horas de Montreal, meio-dia do Brasil, e às quintas, às 19 horas aqui em Montreal, às 20 horas do Brasil, certo? Isso, certíssimo. E hoje a gente começa, bom, até hoje, se você fez a contratação dos nossos serviços, você percebeu que nós tínhamos uma promoção vigente, que era até o dia 30 agora de abril, e hoje é o dia em que a promoção se encerra. Mas, conversando com a Lina, e devido à procura, né, nós tivemos aí uma grande aceitação de vocês, e nós vimos que a situação, então, a promoção ela veio, né, ela nasceu com o objetivo de se solidarizar com essa questão da alta do dólar, com a questão da situação do Covid, muitas pessoas que estavam numa situação mais incerta de trabalho. Como a gente sabe que a situação ainda não mudou, a gente decidiu prorrogar por mais alguns dias, certo? Por mais 15 dias, até 15 de maio. Então, até dia 15 de maio, você vai contar com descontos de até 40% nos nossos serviços, seja na avaliação inicial, para que você possa saber aí qual o melhor caminho, seja na educação, seja no mercado de trabalho. Também a questão dos vistos, nós estamos parcelando para você que quer fazer a aplicação dos vistos. Então, nós temos cursos de idiomas, então tem várias escolas que estão com as promoções ativas também. Muito bom, sim. Então, não percam, nós prorrogamos até o dia 15 de maio, tá, pessoal? Em solidariedade à situação que se encontra aí devido a essa pandemia, certo? E a consultoria inicial, gente, você vai se perguntar por que eu tenho que fazer a consultoria inicial, né? A consultoria que custava $250, a gente reduziu para 150, gente. Porque é a primeira etapa para eu poder entender o seu perfil, né? Para quem quer fazer, né? Imigrando através do estudo, sobretudo universidade, né? Ou que quer imigrar através de uma oportunidade profissional, primeira etapa é essa consultoria inicial. Por quê? A gente não vai fazer você investir o valor do coaching profissional nem do coach acadêmico se eu não tiver certeza que você está pronto. Então, a primeira etapa é a consultoria inicial para entender o perfil, até se é um casal, quem do casal vem estudando, quem vem para o visto de trabalho aberto, planejamento financeiro. Nessa consultoria de 1 hora eu falo com muita tranquilidade que eu resolvo a vida da pessoa, porque no final da consultoria a gente já define qual que é o caminho, qual que é a cidade, qual que é o programa de estudo, tudo. Em vez de você ficar perdido na internet horas sem saber, é um investimento de $150, você vai economizar milhares de dólares, milhares de lágrimas que você poderia derramar de um erro lá na frente, tá? E eu já atendi, né? André também, né, André? A gente sempre atende pessoas que são mal orientadas, que estão num programa que tinha nada a ver, e a gente atende essas pessoas aos prantos, tá? Então é muito sério. Tá? Então a consultoria inicial, a gente aproveita $150 para você economizar
só de você ser admitido, né, as informações, quantas horas você ficaria perdido na internet? Pra E saber. talvez você tenha uma decisão errada, É, tá? E aqui você está conversando com profissionais experimentados, nós imigramos, temos formação na área, temos anos de experiência no mercado, tá? Então, realmente, para otimizar seu tempo, seu dinheiro e o seu psicológico, seu emocional, né? certo. Então, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como reorientar a sua carreira no Canadá. Lina, o que seria reorientar a minha carreira? Vamos começar da base. Vamos. Então, você que atua em uma área no Brasil, mas ou porque está cansado da sua área, quer mudar de área e quer trabalhar em outra área profissional, ou porque talvez a sua área no Brasil, você seja uma área regulamentada, tipo medicina ou direito, e você não quer refazer toda a graduação, seria, né, uma caminhada muito longa, não compensa. Então, reorientar para que você possa migrar através dos estudos, né, fazer seu projeto de migração em uma área nova, uma área correlata, né? Maravilha. Tá? Então, para você que está nos assistindo agora, ou que conhece alguém, chama lá, porque a Lina vai trazer algumas dicas aí super importantes sobre a Uhum. reorientação de carreira. E isso é um passo super importante. Então, você está aí no Brasil pensando, tá, mas o que eu posso fazer, o que eu vou fazer? Eu sou dessas áreas que a Lina citou, entre outras. Eu sou de uma área regulamentada, então como é que eu vou jogar tudo fora? Como é que eu faço? Será que tem salvação para mim? Como a Lina disse, ela vem aí para salvar e para resolver a sua vida. Então, as dicas vão ser importantes aí. Falando de orientação, acabou de entrar uma coach minha aqui, ó, a Marcela Busnardo, aqui, ó, Mar Busnar. A Cela é advogada no Brasil, e aí não dá para advogar aqui, né? Então ela está vindo fazer um mestrado em estudos internacionais na Universidade de Montreal, que é uma área correlata. Ela já tinha vontade de internacionalizar a carreira dela, dar uma diversificada, porque a formação dela em direito é super importante para a área de relações internacionais, tem tudo a ver. Inclusive, ela vai ter disciplina da área do direito nesse mestrado, mas ela fazendo esse mestrado, vai ser a porta de entrada para ela migrar através dos estudos, do PEC, e depois poder trabalhar. Ela pode até trabalhar, por exemplo, numa Amnistia Internacional, que é um organismo internacional que advoga em favor das pessoas que sofrem questões sobre os direitos humanos, né? Então, ela, como a formação de direito, ela não vai perder, ela não vai advogar, mas ela vai poder muito usar o direito na sua carreira através de um outro mestrado, que é o Relações Internacionais, tá? Mas, Tá aqui um exemplo. e a partir de que idade? Ou qual que é a idade, sei lá, qual que é a idade correta para fazer a minha reorientação de carreira? Ou não tem isso? Não tem, é claro que quanto mais velho, né, dependendo da área, pode ficar mais complicado realmente. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é que culturalmente aqui no Canadá, reorientar carreira é muito bem aceito. No Brasil eu sei que é mais mal É, visto, mais complicado, né? Mas aqui não, aqui é muito comum pessoas de mais de 40 anos resolverem começar uma carreira nova, porque cansaram ou porque conheceram algo novo, que se apaixonaram, ainda mais com tanta tecnologia, tanta coisa, né? É muito comum a gente ver pessoas de formação de humanas agora fazendo cursos mais técnicos, né? Relacionados à inovação e tecnologia. Então, não tem, mas é claro que quanto antes, melhor, né? melhor. E qual que é o É, primeiro passo? Como é que a gente começa? Como é que a gente dá o start para esse é. processo? Então, gente, primeiro passo a gente tem que entender. Você tem que entender onde que você está e onde quer chegar. Porque se você apenas me falar assim, eu quero mudar, eu não aguento mais, eu te perguntar, ok, qual que é a nova profissão, nova área? Ah, não sei. Né? Você não tem nem ideia. Então, aí é importante você entender a sua motivação, porque a motivação, gente, ela tem que ser positiva, não apenas negativa. Não basta você falar assim, eu não aguento mais meu trabalho, minha área, eu quero mudar. Não, é porque você, não, eu sou da área de engenharia, mas eu quero mudar para a educação física, porque sempre foi o meu sonho desde criança, porque na verdade fiz engenharia porque meus pais me obrigaram. A gente vê muita história assim, porque em paralelo eu sempre dancei ou eu tinha um esporte que eu fazia de forma mais assim engajada. Então, ok, aí entendi. E o meu sonho, eu me vejo velhinho lá trabalhando como educador físico. Aí, ok, é uma motivação positiva, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Você precisa entender onde que você está, onde que você quer chegar,
Porque reorientar a carreira já é difícil. Em nível internacional, gente, é mais difícil ainda, porque a gente, como imigrante, a gente tem que se provar mais, tá? Então, tem que ter um planejamento muito cuidadoso, muito estratégico, para você não dar um tiro no pé. Imagina você investir US$ 30.000, por exemplo, num mestrado ou num college, aí chega, você termina a primeira sessão, você fala, meu Deus, não é isso, não tem nada a ver. Você vai perder seu. Olha o tiro no pé, perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu saúde emocional, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá, gente? Para quem está em dúvida, sim, eu não estou satisfeito com a minha carreira, mas eu ainda não sei exatamente. Claro, se eu tenho algumas áreas que eu tenho interesse, Uhum. tem alguma ferramenta, alguma técnica, tem alguma forma de me ajudar a me direcionar, qual seria esse melhor caminho para escolher? É, gente, a chave para tudo, a chave para a gente construir a nossa carreira, a chave para a vida, para a gente ter relacionamentos saudáveis e harmoniosos e para reorientar, sobretudo, é o autoconhecimento. Então, você fazer teste, tem aquele 16 personalities, 16 personalities.com, é gratuito, você entra lá, tem todos os idiomas, inclusive em português, mas o site ele é em inglês. Fazer um teste de personalidade, de traçar seu perfil, entender qual que é o seu perfil como profissional, né, como indivíduo, para você entender quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos. Ou fazer outros testes, por exemplo, depois eu vou postar no meu stories, eu fiz um coaching de vida, um life coach com a Kenia Shape, que eu conheço há anos, maravilhosa, e a primeira etapa a gente fez um CIS Assessment, que chama, que é um teste de perfil comportamental criado pelo Paulo Vieira, que é um grande coach no Brasil, e eu fiquei impressionada. Depois eu vou passar para quem quiser fazer com a Kenia. É maravilhoso, porque vem um relatório, gente, ela fica 2 horas só para ler o relatório. E aí é muito profundo, porque aí você entende de fato quem você é. E, gente, tem que ter maturidade, porque ao mesmo tempo que tem coisas que são muito boas, tem outras que a gente vê que dá aquela assim, fala, nossa, eu tenho isso aqui em mim, nossa, que vergonha, justamente o que eu falo que ninguém devia ter, eu tenho. Mas o único jeito de crescer é esse, o único jeito de você reorientar a sua carreira é você entender quem você é hoje e entender, às vezes, até traumas, questões do passado. Qual que é a sua motivação para querer reorientar a carreira? É porque seu pai, sua mãe te obrigaram a estudar uma área que você não queria? Ou é porque, na verdade, você gosta muito da sua área, mas você está odiando o seu emprego porque você está sofrendo assédio moral do seu chefe? Se for isso, aí você não quer mudar de área, só quer mudar de emprego, entendeu? É, então, isso tudo tem que ser considerado, né, gente? É essencial, essencial. E para mudar, e para fazer essa mudança aqui no Canadá, existe alguma coisa diferente do Brasil ou não? Então, gente, a única forma de você reorientar, assim, a principal, é através dos estudos, fazendo um curso em college ou na universidade, né? Então, cursos técnicos em um college, né, são cursos, aí tem várias áreas, tem hotelaria, tem gestão, tem educação infantil, programas na área de TI, videogame, de gastronomia, de estética e beleza, massagem, tem várias formações. Ou universidade, graduação, mestrado, doutorado, né? Então a gente tem que. Essa é a melhor forma, seja para quem ainda está, para quem está no Brasil, quer emigrar através dos estudos, e para quem já está no Canadá e puder estudar, com certeza, a melhor forma. Porque aí a universidade ela é uma plataforma, não só o conhecimento, a formação, mas a rede de contatos. Hum. É uma plataforma maravilhosa. Eu ia dizer o principal não, mas é um ponto super importante, né? Você criar esse network mesmo para você começar É. a criar aquele ambiente que você deseja. Agora, se eu vou fazer college ou universidade, isso vai depender muito de qual caminho e qual carreira eu vou seguir, certo? É. Aí você fala assim, mas como é que eu encontro essa resposta? Gente, aproveita a promoção, marca a consultoria inicial comigo, que eu vou te dar a resposta assim, ó, não sou a mãe de Ná, mas eu prevejo o seu futuro, tá bom? Então, Então, manda inbox aqui pra Nil aí para poder marcar. porque na consultoria, justamente a Lina vai conseguir entender se o seu perfil ele é como é que se diz, propício, se ele está mais preparado para seguir um college ou para seguir a universidade, baseado justamente nessa mudança, justamente baseado nesse rumo que você quer tomar. Então é muito importante, não É. perca aí a promoção até 15 de maio prorrogada,
exclusividade aí para vocês. E eu já fiz muita reorientação com vários clientes. É muito comum quando a gente migra, né, migra, ter que reorientar. Gente, é muito comum. E aqui eles estão acostumados com isso, com imigrantes que tiveram que reorientar suas carreiras, tá? Isso aqui faz parte. Me dá um exemplo, então, aí dos clientes que você já orientou para... Eu conheço alguns, eu conheço vários, na verdade, mas dá um exemplo para o pessoal de orientação de carreira. Eu tenho uma que eu estou orientando agora, que ela carreira médica no Brasil, médica socorrista do pessoal que tem acidente na estrada e sai tudo para fora, desses que salva morto-vivo, entendeu? E ela é maravilhosa, a gente fez uma application para ela no mestrado na Universidade de Toronto, estamos esperando a resposta, para ela ser professora na área da saúde, treinadora, dentro para os enfermeiros, porque ela não pode colocar agulhinha em ninguém, mas teoria ela pode. E ela no Brasil já fazia esse trabalho, ela era formadora das equipes de enfermeiro e médico para socorrismo, né, para emergência e tal, ela já dava formação dentro do hospital, isso lá em São Paulo. Então esse programa aí, né, em vez de ficou totalmente alinhado já com o perfil, com as metas de carreira dela, porque era uma coisa que ela queria, de continuar dando aula, ensinando. Então, esse é um exemplo. Ou seja, ela vai aproveitar tudo que ela tem na carreira atual dela para nessa mudança, né, nessa especialização que ela vai estar fazendo, ela continuar usando esse conhecimento e essa experiência. Então, bacana. Bacana. E como decidir? Eu sei que no coach você fala bastante, existem vários fatores que são importantes, mas quais são os pontos importantes para a gente tomar essa decisão de qual curso escolher, qual a cidade? Você falou de Toronto, a gente fala aqui de Montreal, mas como é que a gente toma essa decisão assim? Então, gente, tem algumas perguntas que você tem que se fazer. E assim, gente, só uma coisa, vocês estão vendo que vocês estão caladinhos aí, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Por favor, é um diálogo aqui entre a gente, viu? Então, olha, a primeira pergunta que você tem que fazer, eu me vejo trabalhando nessa área pro resto da minha vida? Porque o ideal é que você encontre uma área que você queira ficar, porque, né, quanto mais tempo a gente fica numa área também, mais especialista, autoridade a gente se torna, né? Então, é lógico que a gente, com o tempo, a gente vai agregando novos conhecimentos, né? Mas esse tronco aí principal, o ideal é que você não tenha que fazer isso de novo, né? Então, essa primeira. E a segunda pergunta, eu me sinto estimulado pela área, ou seja, uma área que, né, que me dá tesão, que eu falo, nossa, que delícia trabalhar nessa nova área. Quais são os desafios dessa área? Porque às vezes a gente tem uma visão, por exemplo, relações internacionais é muito comum. Quando eu entrei no curso de RI, eu entrei naquele romantismo. Assim, eu já tinha algumas noções, mas eu vi que era muito romântico. Eu quero ser diplomata, carreira diplomática. Depois eu fui conversar com os diplomatas, que minha mãe tinha uns amigos diplomatas, eu vou ver tudo sozinho, solitário, tudo carente. Aí eu falei, gente, peraí, eu tenho vontade de ser mãe, esposa, eu vou ficar aí viajando sozinha. Depois conversei com mulheres diplomatas mais velhas, que eu conheço, que eu fiquei amiga, muito solitárias também. Então, assim, eu falei, porque cada hora muda, né? Aí eu falei, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Então, relações internacionais, vou viajar, vou na ONU. Não é bem assim. Tá? Então, a gente tem que desmistificar a área. Quais são os pontos negativos? Por exemplo, né? Eu quero ser médico, meu sonho é ser médico. Você está preparado para trabalhar 24 horas, plantão de 48 horas, de madrugada, chamado? Ou o meu sonho é ser engenheiro aeronáutico, engenheiro de aviões, quero fazer. Você está preparado, porque aqui você vai sempre trabalhar longe, você nunca vai conseguir trabalhar perto de casa, então você tem que estar habituado, ou que você vai morar fora da cidade de Montreal, ou que você vai gastar bastante tempo, né? Enfim, então cada área ela tem os seus pontos positivos e negativos, então é importante que você esteja ciente deles. Outra coisa, eu estou preparada para encarar essa reorientação? Porque, por exemplo, a gente tem que ter coerência. Se eu falar assim, meu sonho, eu quero muito ser uma programadora fera para videogame. Mas eu sou péssima em matemática, gente. E eu não estudo nada de matemática. Eu falo assim, eu quero ir para o Canadá, eu quero trabalhar como programadora lá na Ubisoft. Só que eu tenho zero coerência porque eu não sou boa em matemática e eu também não estou estudando para melhorar minhas competências em análise quantitativa. Não vai acontecer, né? Tem carreira que nasça, né? E nem sobrevive.
É. Então, porque essa é uma coisa que a gente vê muito, né, André? A pessoa tem mil sonhos, quer milhões de coisas, mas entre o desejo dela e o plano de ação, botar a mão na massa, existe um abismo, né? É Eu verdade. vejo isso o tempo inteiro. Então, planejamento de novo. Outra Deixa, coisa, quero trabalhar na minha área, quero fazer um mestrado, ou quero o emprego dos sonhos, eu sou gerente aqui no Brasil, sou diretor e quero manter. Tá bom, você fala inglês? Não. Fala francês? Não. é, Já começou fora. É é, possível? É, mas vai levar um pouquinho mais de tempo. Tem que botar, né? Tem é. que. Outra coisa também que eu falo, a gente não é possível, que a pessoa fala assim comigo, não, eu pergunto como é, eu testo, né, o idioma, inglês, aí aí a pessoa fala, não, tá ótimo, tá intermediário para avançado. Aí eu começo, so let me assess your English to make sure. So tell me, why do you want to come to Canada? Aí a pessoa fica, então, eu tô meio enferrujada, mas eu chegando lá, 2 meses eu tô falando fluente. Aí eu penso, gente, de duas ou uma, ou a pessoa é um gênio, ou eu sou muito burro. Porque tem anos que eu tô estudando os idiomas até hoje, eu preciso melhorar um monte de coisa, eu falo fluente, mas não é perfeito. Eu falo, gente, a pessoa chega 2 meses e já tá falando fluentemente, que coisa sobrenatural. Então, outra coisa também, tá? Que a gente tem que estar ciente. Outra pergunta que você tem que se fazer, como que é o mercado de trabalho, né, o setor dessa área que você pretende, essa futura área, aonde você quer vir no Canadá. E não é só ver como é o setor no Canadá, é como ver na cidade, na região que você pretende morar, né? Porque, por exemplo, quem quer trabalhar com gás, petróleo, é Alberta, que é a grande referência, né? Quem quer trabalhar com videogame é Montreal. Setor financeiro, Montreal tem, mas Toronto é fortíssimo, né? Então, assim, enfim, é importante ver qual que é essa cidade, esse mercado de trabalho. Outra É, coisa importante validar se essa nova profissão ela participa de alguma ordem profissional, né? Porque você tem um percurso exatamente. também a percorrer, que é validar se você vai, eu quero virar contador. Beleza, maravilha, é uma ótima profissão. Mas é um percurso até você chegar lá, poder passar na ordem dos contadores e cada É, região tem a sua particularidade para que você possa seguir. Então é importante ter esse conhecimento. o pessoal está comentando aí, você quer ler? O Gabriel. Teve uma aqui que eu li que é assim. Gente, viajar sozinha, adoro. Foi a Nilma. Nilma vai virar então diplomata, vai viajar sozinha. Diplomata. O Eu. Gabriel, o Gabriel Ah, mandou. Gabriel, obrigado mais uma vez aí pela presença. Mas eu tenho medo de quão difícil vai ser ir para o comercial aí. Tenho cultura quanto na língua, que é intermediário meu francês. Pelo que eu entendi, ele tem o francês intermediário e ele tem um pouco de medo de como vai ser ir para uma área mais comercial. Aqui no é, Brasil, há bastante, é bem mais fácil para eu mudar de área por conta da cultura. Aí ele está dizendo que o peso, acho que da cultura e do idioma, é um medo que ele tem aí, né, nessa mudança de carreira. é. Gabriel, antes de mais nada, um beijo carinhoso para você, que você arrasa, sempre presente nas nossas lives, eu valorizo demais. Segunda coisa, comercial, Gabriel, o idioma, a comunicação é protagonista, né? Comercial é relacionamento cliente, vendas, né? Então você tem que dominar bem o idioma. Então, se você dominar bem, se você quer ir vir Montreal, né? Francês, inglês, porque comercial tem que ser bilíngue também, viu? A gente que é imigrante tem que ser bilíngue no comercial. Então, inglês, francês é o ideal. É aí que você vai ter é, toda a abertura para fazer processos seletivos e conseguir um emprego no comercial, sim, tá É, bom? E a dica que eu te dou, quando você for fazer entrevista para empresa, né, para trabalhar no setor comercial de uma empresa, estude muito sobre o setor no Canadá, no Quebec, mostra que você, por mais que você ainda não tenha experiência, que você tem o conhecimento, que você fez todo o seu dever de casa, pesquisa para entender como que é fazer negócios, comércio nesse setor, nessa empresa, nessa cidade, nesse país, entendeu? Você vai precisar estudar bastante para ir bem preparado para as entrevistas, tá? bacana. E a outra presente aqui, que é a Verena, sempre. Obrigado também, Verena, Hum. por presença de sempre. Principalmente, ela continua comentando, principalmente se for para estudar. É importante lembrar que o idioma tem que estar bom desde o primeiro dia de aula. Tem que fazer prova, entender os conteúdos e escrever os trabalhos.
Você Falou tá vendo que ela tem uma coach, que é boa essa coach dela, né? falou tudo, muito bem orientada, Tá perfeito. muito bem orientada. Não, mas olha, a Verena, eu tenho que aplaudir ela, porque ela é totalmente coerente. A gente fez a consultoria inicial e ela estava assim com francês, inglês, gracinha, estudando, maravilhosa, sabe? Super coerente. Tanto que a gente podia fazer a application dela para a universidade anglófona, anglófona, francófona. Isso é super raro quando encontra uma pessoa que fala bem os dois idiomas. E aí o leque de oportunidades dela estava assim, ó. Isso é muito legal. E eu tenho certeza que a Verena, durante o mestrado, ela já vai ser contratada. E depois, então, nem se fala. Verena, assim, eu quero assistir da sala VIP o sucesso dela. Ela vai trazer aqui para a gente o testemunho. Nima, ela mandou, André, fui na sua palestra em São Paulo. Oh, obrigado. Sou comissária, sou comissária de bordo, então estou acostumada a viajar e estar sozinha. Ah, sim. Maravilha. Maravilha. Obrigado pela presença na palestra. A gente não pôde dar continuidade em último agora, né, em março, mas a gente deve voltar aí em setembro presencialmente ou, né, setembro, outubro, ainda não temos a data ainda, mas em breve estaremos de volta de forma presencial aí no Brasil. Obrigado pela presença. O que mais, Lina? A área profissional é importante a gente olhar os estudos. Então, quando você for, aí eu falei, né, pelos estudos, né, para você se orientar. Se você estiver no Brasil ou no Canadá, os estudos são a melhor forma de você reorientar a sua carreira, seja um college ou uma universidade, tá? A gente tem, né, tem que ver o caso de cada um que é melhor. E aí, bom, para você escolher o programa de estudo, você tem que ver uma combinação de a instituição de ensino e a cidade. Tá? Você tem que ver qual que é o ecossistema que a cidade tem para te oferecer. Isso é muito importante, tá, gente? Nós trabalhamos com o Canadá todo, não é só com o Quebec, não, tá? Canadá todo. Então, pode ver, que a gente te ajuda. Outra coisa também, uma dica que eu queria dar, se você não tiver 100% de certeza da área que você quer trabalhar, que eu sei que tem áreas que formações que a gente faz que são muito específicas. Você pode fazer um programa que seja um pouco mais geral, que te dê um leque maior. Então, por exemplo, às vezes você falou assim, eu gostaria de trabalhar com o setor financeiro, mas eu não tenho certeza se eu vou me adaptar, se eu vou gostar. Então, você pode fazer um MBA, fazer um mestrado em gestão, um MBA, porque tem disciplinas de finanças, investimento, tudo. Inclusive tem MBAs que são investimento, mercado financeiro. Mas se você fala assim, nossa, estou com medo de fazer um MBA em mercado financeiro específico. Então faz o MBA clássico e pega disciplinas, porque tem as disciplinas que são obrigatórias, as disciplinas eletivas, e pega disciplinas sobre o mercado financeiro. Show. Tá? Que aí te dá um leque maior. Porque se você falar assim, nossa, meu primeiro emprego, eu fiz um estágio no mercado financeiro, não gostei. Você está com MBA em gestão geral. Você pode trabalhar em qualquer outro setor. Tá? Maravilha. Então, esse é um exemplo. Tá bom? Ou você que é da área de humanas, ciências sociais. Um mestrado, né? E um mestrado que é muito interessante, que eu tenho vários clientes nesse mestrado, é o que eu fiz, estudos internacionais. Porque ele tem diferentes orientações. Então, você tem as disciplinas obrigatórias e ele é multidisciplinar. Então, você pode fazer quase qualquer coisa, entendeu? Nesse mestrado é fantástico, ele é muito personalizado, tá? Maravilha. Outra coisa, gente, que eu queria dizer. Esqueça o caminho mais fácil e rápido. Esse caminho não existe. Deixa eu sei que talvez muita gente vai ficar decepcionado comigo, mas quando a gente fala de imigração, carreira internacional, não existe caminho fácil, rápido, não tem, gente. O caminho, ele é doloroso, muitas vezes a gente chora. Quantas vezes eu chorei na minha carreira? Quantas vezes eu fiquei exausta? Quantas vezes eu pensei em desistir? Gente, vocês não fazem ideia. Só que você tem que abrir mão de um prazer imediato para um prazer maior, tá? Eu tô focando lá na frente. Eu lembro quando, né, eu cheguei aqui em Montreal, meu primeiro emprego foi super difícil lá com aquele, né, italiano mafioso. Depois o segundo, que eu sofri muito assédio moral do meu chefe, eu quebrei meu tornozelo, a empresa recusou pagar meu seguro. Foi um momento super difícil, e aí meu chefe me perseguia, me humilhava na frente de todo mundo, era horrível. Nossa, eu tive a ponto de desistir, pegar minhas malas e voltar pro Brasil. Mas aí eu fui admitida no mestrado na Universidade de Montreal e resolvi ficar.
Então, assim, quando eu pensava em desistir, aí na hora eu lembrava, assim, não, por que que eu tô aqui? Por que que eu decidi imigrar? Eu quero voltar para a vida que eu tinha em Belo Horizonte, eu quero ir lá procurar um emprego em Belo Horizonte, que não tem área de relações internacionais. Não, não quero. Eu Não. pensava isso, eu falava, nossa, não, não quero, pra mim é retroceder. Então eu falava assim, não, deixa eu encarar um dia de cada vez. Agora tá difícil, tô chorando, tá doendo, tá, mas vai passar. Uma hora vai passar. Porque esse homem não vai me assediar o resto da vida. Eu não vou ficar nesse emprego no resto da vida. Entendeu? Então, e depois ficou tudo bem. E lógico, eu fiz um plano de ação. Eu fiz meu pedido de admissão. Eu falei, se eu for admitida no mestrado, só vou ter que ficar mais uns meses. Depois, ó, Vai banana pro ter povo. então, a demissão do lado e demissão do outro. Exatamente foi o que aconteceu. Eu lembro que eu ainda estava sofrendo muito assédio moral. E aí eu recebi a carta de aceite do mestrado, né, no UDM. E eu ainda tinha o quê? Isso foi em março, abril, maio. E eu ainda tinha uns 3 meses e meio de. E aí eu contei pro meu superior. Gente, aí ainda tinha situações, mas eu não queria nem saber, porque eu estava tão feliz que eu sabia que meus dias ali estavam contados, que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu não tava ligando nada. Entendeu? Porque eu estava focada na minha meta. É isso aí. E o processo de eliminação de matérias correlatas, como funciona? No caso de um engenheiro fazer algum curso similar, é possível ter uma noção geral de quais matérias poderiam ser eliminadas? A Verena mandou. Então, aí você tem que pegar a sua grade curricular, ver a grade do programa que você vai cursar, né? Então, porque, por exemplo, às vezes você fez graduação em engenharia no Brasil e você quer cursar outra graduação, né, de engenharia aqui para poder facilitar para você se tornar engenheiro, por exemplo. Uhum. Aí pode ser que eles acreditem em algumas disciplinas, mas são poucas, geralmente. Por exemplo, direito, eles não acreditam nada. Porque o direito, ele é doméstico, é diferente. Então, quem vem para a área do direito, a pessoa tem que refazer a graduação. Entendeu? Então, você tem que ver lá a grade curricular do programa que você vai aplicar e a grade curricular da sua formação no Brasil e ver as disciplinas, se elas são parecidas, mas não tem como ter muita ideia. Para você pedir para disciplinas serem acreditadas, você tem que mandar a sua grade curricular com as ementas. A ementa é a descrição porque eles só podem ter certeza que o título da disciplina não é suficiente para eles saberem. Tudo, né? O mesmo conteúdo você pode ter títulos diferentes. Então, o único jeito deles acreditar é você gasta uma grana em tradução juramentada. Tem que mandar as ementas. E as ementas, muitas vezes, é meia página, uma página para cada disciplina. Então, é uma nota, tá? Lembrando, gente, que a gente fala o seguinte: eu vou fazer, a Lina fala, você é do direito, faz um mestrado. Ele vai te dar um caminho para você ter uma opção de carreira, não quer dizer que você não vai poder, que vai poder exercer a sua profissão como advogado, mas te dá a opção de migrar. Eu conheço várias pessoas que fizeram mestrado em direito internacional, entre outras, em direito corporativo, são os dois que dá para fazer. E aí você faz esse direito, você pode aplicar o PEC, por exemplo, mas não te dá o direito de trabalhar aqui como advogado em si. Então você vai ter uma atuação ali, né, paralela, você consegue a imigração, mas então uma coisa necessariamente não está amarrada à outra. Às vezes você consegue migrar, mas não exercer a profissão naquele momento, aí você tem que traçar um outro planejamento aí. Então, mas é mais importante que é possível. Dá para atuar, dá para atuar na área do direito, só que a pessoa ela vai ser um técnico jurídico, né? Um técnico, ele não vai ser o advogado que assina lá a causa, vai na frente do juiz, nada disso. Ela vai ser um assistente. Mas mesmo que você entre como assistente, o ideal é que você tenha alguma formação do direito aqui, para você entender, porque aqui no Quebec, gente, é híbrido, eles usam common law e o direito romano. Então, realmente você tem que entender. Por isso que quem é da área do direito e quiser fazer mestrado, os únicos que é possível é direito internacional e direito corporativo. E dá para trabalhar na área depois, sem problema, direito internacional e direito corporativo. É só que você não vai ser o último advogado lá responsável. O que está, né, a OAB lá na assinatura. Aproveitando a pergunta da Sandra, para que eu faça o direito corporativo, eu tenho que ser formado, eu tenho que ter o bacharel em direito. É obrigatório. Sim, todos sim. Direito internacional? É o direito corporativo. Direito corporativo tem. Eles pedem formação na área do direito. O internacional, não. Se eu for formado em administração, eu posso fazer o direito internacional.
Ciências sociais, direito internacional. E assim, tem que ter tido alguma formação que a pessoa tenha tido direito na grade. Porque senão mesmo assim, eles costumam pedir propedêuticas, que são outra coisa. Às vezes você fala assim, nossa, eu vou fazer um mestrado que é uma área bem diferente, eu não tenho a base. Tem mestrados que eles aceitam, você faz umas disciplinas propedêuticas, que são as disciplinas de base. Antes de começar a cursar as disciplinas da grade regular, eles pedem para você fazer umas disciplinas em nível de graduação, né? Que isso vai para o seu diploma lá do mestrado também. Você entra na universidade, começa fazendo umas disciplinas de graduação para você ter a base, e muitas vezes essas propedêuticas podem durar um ano. Aí o mestrado fica com duração de 3 anos. Ah, E geralmente, para esse primeiro ano, eles não oferecem bolsa de entrada, quando é disciplina propedêutica, só a partir do momento que você começa a cursar a disciplina regular. maravilha. E o Gabriel manda lá a pergunta que ele, depois dos 40, ele quer mudar, ele quer fazer a mudança. Eu estou pensando a longo prazo, mas almejo depois dos 40 anos, por conta de ter tido experiência, mestrado, doutorado, virar professor acadêmico. Como seria ou como é essa área em Montreal? A área acadêmica é maravilhosa. Montreal, capital universitária da América do Norte, considerada a melhor cidade universitária do mundo. Você está vindo para a Meca. Tá bem, paga É, bem, inclusive. é. Agora, é claro que virar o professor universitário não é fácil, né? Você começa aqui, como eles chamam de chargé de cours, que é responsável pelo curso, né? Mas até virar professor titular, aí é a caminhada. Mas dá para começar como professor assistente. Isso, sim, é normal, né? Todo mundo começa assim mesmo. Olina, e para quem já está no Canadá? Já estou no Canadá acompanhando o meu cônjuge que está estudando, trabalhando. Tem como fazer essa mudança diária? Tem total. Então, quem já estiver no Canadá, talvez nos cônjuges, né? Que tem o outro cônjuge está estudando e a pessoa está com visto de trabalho aberto, né? O que eu recomendo, gente? Fazer trabalho voluntário. Tenta fazer trabalho voluntário na área que você gostaria de atuar, mesmo que seja como observador, para você começar a fazer network, entender. É, Outra coisa, cursos online que você pode fazer também. Tem um site que chama edx.org. Eles têm certificações, é Harvard, MIT, Berkeley, as melhores universidades. Tem Sorbonne, tem um monte de curso lá de todas as áreas. E os certificados custam barato. Você pode fazer todo o curso online, gratuito, e no final pagar só o valor do certificado se você quiser, para precisar comprovar para processos seletivos. Também certificações, existem certificações de reconhecimento internacional, tipo PMP, que é de gestão de projetos, ou certificação Cisco, ITIL, né, na área de TI. Então, tem algumas certificações, veja na sua área, que isso também pode te ajudar, tá? Lembre-se também que você que vai fazer essa reorientação, quando você fazer entrevista, você precisa dominar a arte de transferir as suas competências, de saber como pegar as suas competências da sua carreira passada ou presente para trazer essas competências, que tipo de solução você pode trazer para essa nova área. Porque sempre tem algo que a gente pode transferir. Então, isso você precisa discernir muito bem no seu currículo, quando você for fazer entrevista, se vender. Falando, olha, eu ainda não tenho experiência, mas a minha experiência anterior eu fiz A, B, C, que é transferível para essa nova área e que eu sei que eu posso solucionar esse tipo de problema, tá? Isso é super importante. E outra coisa, gente, às vezes é melhor, para você tomar uma decisão final, ao invés de estudar, ou enfim, né, investir tanto, você pode começar com um trabalho mais simples, no setor que você quer, né, que você vai ter uma maior empregabilidade, mais na base da pirâmide, para você estar dentro do setor, ver como é que é, sentir, ver se você gosta mesmo. Aí confirmou, nossa, não é isso mesmo que eu quero, aí você investe tudo. Não tem problema, ok? Um ano a mais que vai fazer, mas é um ano a mais que depois vai fazer toda a diferença lá na frente, entendeu? Então, às vezes também, porque nada melhor do que experiência pra gente tomar uma decisão, né? Viver aquilo, né? E o bacana, Olina, você considera, eu lembrei aqui, eu estava conversando com o Leonardo ontem ou anteontem, a gente estava falando muito sobre isso, e ele me falou
Ele estava tomando a decisão com a esposa, qual caminho que eles vão tomar, se é Portugal ou Canadá. A gente estava falando muito sobre características de vida e tudo mais. E aí ele me falou, André, eu tive que escolher, eu sou formado em design, né? Ele falando para mim, e eu tive que escolher um momento, ou eu ganhava dinheiro, ou eu faria o que eu gostar, o que eu É, gosto. tem isso, é. Eu amo design, ele falou, eu amo design, nunca pude atuar nessa área, mas eu tive que tomar a decisão e ele foi trabalhar na Petrobras na época aí e tal. Então, ele falou que pô, foi para fazer o pé de meia, foi o que deu para ele a estrutura, tudo que ele adquiriu de patrimônio ali na vida dele, mas que o sonho dele Uhum. é trabalhar como design. Foi aí que a gente estava conversando um pouquinho aí ele sobre essa possibilidade, né, de estar fazendo esse trabalho. Isso é possível aqui, né? O Canadá ele permite muito que não importa, por exemplo, você vai ser músico. Música é muito difícil você conseguir ter uma vida mais estruturada, mas em Montreal eu vejo que você viver da arte. É difícil uma Sim, profissão aqui que você não consiga se isso. dar e se viver dela, né? Arrasou. Nossa, super pertinente esse comentário, né? Isso que é bom, é uma economia democrática, né? Então, isso a gente vê pessoas que no Brasil, áreas que é complicado de ganhar dinheiro, ter uma vida digna, e aqui não, né? É, Então, isso realmente é muito bom. Gente, o que que é importante? Eu sempre falo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, mas a gente tem que sonhar com coerência. E eu falo que a gente tem que sonhar com a cabeça no céu e o pé no chão. Então, isso é que é importante, porque se você falar que você quer uma área que você mesmo não está fazendo por onde, tá? Então, muito cuidado com essa coerência e você sonhar de forma realista, porque, ok, você como imigrante, talvez vou dar um exemplo aqui. Você como imigrante, o seu sonho é fazer um mestrado em filosofia, tá? Mas a gente tem que pensar em termos de mercado de trabalho. Lógico que a gente tem que pensar na sua paixão, mas a gente tem que pensar, ok, o mestrado em filosofia, e depois disso, tem que ter um planejamento médio e longo prazo, porque a gente tem que pagar conta, né? Então a gente tem que pensar na absorção do mercado de trabalho também, tá? Não estou dizendo para você não fazer o que é o seu sonho, estou dizendo só para você se planejar e colocar no papel os pontos positivos e negativos do setor, para você poder não ter problemas financeiros lá na frente e aquele sonho se tornar um pesadelo, né? justamente. O que mais que a gente trouxe aqui? O que mais que você mandou? É, Bom, gente, networking vai ser fundamental. O que que eu te recomendo? Tente trocar experiências com profissionais da área que você gostaria de trabalhar. Fazer networking e entender, falar, olha, me conta o que que você mais gosta da sua profissão, do seu setor, o que que você menos gosta, o que que é o desafio, Mais porque toda área tem um gargalo, toda área tem um tendão de Aquiles, né? uma... Então, isso é importante também. Por exemplo, foi uma coisa que me fez decidir quando eu estava no curso de Relações Internacionais. Eu lembro que minha mãe fez uma festa em casa e chamou um diplomata brasileiro, na época, diplomata na Rússia. E aí eu comecei a conversar com ele, toda empolgada, me conta como é que é. E aí ele começou a me contar na real, assim, a parte boa e me falou a parte ruim. Falou, na parte ruim é que na hora que a gente está começando a construir relacionamento com as pessoas, a gente tem que mudar de país, porque a gente fica uma média de 2 a 3 anos em cada país, depois tem que mudar. Ele falou, tem hora que é muito solitário e é difícil um relacionamento, porque quem acompanha diplomata fica de esposo, de esposa. É, Ele falou assim, e para as mulheres é muito difícil, porque é difícil você encontrar um homem que esteja disposto a te seguir e ser marido. é verdade. Né? A não ser que ele tenha um trabalho que ele consiga trabalhar de forma online, né? Mas na época não tinha isso. Isso foi em 2003. Não tinha É, essa coisa de online ainda. é Então eu como- olhei aquilo e falei, gente, adoro meus amigos, vou ficar sozinha. Eu falei, não quero não. Ele falou, Lina, eu tenho experiências incríveis, e eu convivi com diplomatas mais intimamente, assim, de amigos, de conviver por causa da Mission Abroad, do corpo diplomático do Canadá, convivi muito. Tem uns momentos incríveis, assim, fui em umas festas incríveis, com vários cônsules, embaixador, é, político, gente super, né, interessante de conversar, etc., empreendedores. Só que a grande maioria dos diplomatas que eu conheci, para ser bem sincero, eu senti eles todos muito solitários. Aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, não é isso que eu quero pra mim. E aí, por mais linda que parecesse a carreira, e que eu falei, não é o meu perfil comportamental, entendeu? Fazer meu teste lá de autoconhecimento, não é. Então eu Talvez desisti.
Eu vejo eu escuto bastante isso nessa questão de que, meu sonho é ter uma empresa, né? Meu sonho é ser empresário, é ter o É, meu próprio negócio. Aí você começa a conversar um pouquinho das características é, de ter o seu próprio negócio, aí você vê que a pessoa vai murchando, não, mas eu quero ter isso, não, mas eu quero minhas... Por que você quer ter o seu próprio negócio? Porque eu quero ter umas férias mais longas. Peraí, né? Porque eu quero trabalhar menos, porque eu quero escolher o meu horário. Pera, não é bem assim, não. Pelo contrário. Então, junto com o bônus, né? Ou junto com aquele status, aquela característica daquela nova profissão, vão vir também os desafios. Então, o importante é você entender esses desafios e saber se você está disponível realmente, se vale a pena na sua balança pessoal, né, do preço que você vai estar pagando. A Lina decidiu que não. A Nima aí, a moça que fez o comentário, disse para ela, ok, que ela já escolheu esse caminho. você Então, vê para que ela seria. Então, existe a balança da vida que cada um vai trazer sim, a sua, justamente para, né, para entender. Mas o importante é você que está pensando nessa mudança de carreira, é conhecer esses desafios para justamente saber se você está disposto ou não, para não virar uma outra frustração, né? Uma segunda, você é. faz um redirecionamento e vai começar uma profissão que também não vai te satisfazer, aí já vai ficar mais difícil para lá na frente você pensar numa outra mudança e assim por diante. Então, é muito importante esse planejamento, né, esse autoconhecimento, como a Lina citou logo no começo, como um dos primeiros, né, pontos a se traçar. Né? Então, autoconhecimento, saber o que você quer naquele momento da sua carreira e aí sim você conseguir dar seguimento. Né? E seja generoso com você. Eu gostei dessa frase aqui, né, Lina? É. É porque é um processo muito doído, a gente se cobra muito, né? Que tem que dar certo, que eu tenho que ter sucesso, tenho que ganhar dinheiro, meu sonho no Canadá tem que funcionar, porque senão o que que meus amigos vão pensar, minha família, né? Então a gente se cobra muito, a gente é muito comum imigrante, eu atendo, né, muita gente e as pessoas se martirizam, se cobram. Então seja generoso com você. O processo de migração, o processo de integração, de migração, os estudos do governo, tudo, eu lembro, são 5 anos. 5 anos para você atingir a sua realização e falar assim, ok, agora eu cheguei onde eu queria. Uma É, média de 5 anos, tá, gente? Então tem que 5 anos. ter paciência. O que que é importante? O que que vai te fazer chegar nessa realização? Consistência. Você tem que ter consistência. Disciplina. Estabelecer meta. Eu vou tomar café uma vez por semana com um contato novo, vou em X eventos de networking por mês, vou ler um livro da área que eu quero me orientar por mês, vou fazer tal curso online. Você tem que ter um planejamento, faz um Excel, se organiza. Né, vou fazer meu LinkedIn, né, trocar experiência com pessoas. Vou em um evento por mês no setor para eu ver, né, ou a cada 2 meses, né? Então, isso é coerente, isso vai te fazer chegar, né, onde você quer. A Estela te perguntou assim, Lina, quando você estudou Relações Internacionais no mestrado, você achou que tinha bastante oportunidade de emprego aí, possibilidade de crescer nessa área aí, peraí que meu celular, sem ser Pensar na na área de área de diplomacia? Boa Tem pergunta. de, Estela, tem demais. Montreal é a terceira cidade na América do Norte com maior número de organizações internacionais. Primeiro é Washington, depois é Nova York, depois é Montreal. Então, e além de Montreal ser uma cidade muito internacional, com várias organizações, setor privado também, várias multinacionais, empresas de cunho internacional, startups que são, né, empresas menores, mas que estão exportando, estão com presença internacional, que precisam de gente para desenvolver mercado, participar de feiras internacionais. Além disso, aqui tem muitos organismos de ajuda comunitária, organismos de ajuda internacional, organismos não governamentais de cunho internacional, né, que a gente chama. Então, tem a associação aqui desses organismos, que eles têm vários projetos para desenvolvimento, né, humanitário mundo afora. Além disso, tem agências de fomento do governo, tipo Montreal Internacional, Quebec Internacional, que são, a gente chama de think tanks, ou agências de internacionalização das cidades ou da província, que Montreal Internacional eles fazem então no mundo inteiro, eles mandam os colaboradores deles para várias feiras, eventos, eles organizam missões de recrutamento, missões para atrair investimento estrangeiro, estudante internacional, então são organismos fantásticos.
E tem o governo também, obviamente, o governo contrata muito também, mas tem que ser residente permanente para poder. Dá para você fazer estágio durante o mestrado, você pode fazer seu estágio no governo, não tem problema, mas depois para contratar efetivado tem que ter a residência permanente para trabalhar na função pública. E tem também, claro, as universidades, as instituições de ensino, porque aqui as instituições de ensino acolhem muitos estudantes internacionais. Foi o trabalho que eu fiz com a Universidade de Montreal, de internacionalização da instituição, né, no Brasil. A gente fez um trabalho de marketing, recrutamento, foi incrível. Fui para o Brasil, mostrar palestra. Então, as instituições de ensino aqui, desde escola de idiomas até escola de universidade, contratam profissionais para ajudar no marketing, né, no recrutamento de estudantes internacionais. Esses profissionais são enviados para grandes feiras de educação, né, e para visitar os agentes, para dar palestra. Então, Stella, tem muita oportunidade. Isso eu falei de Montreal. Ottawa tem várias organizações internacionais também, e tem a Embaixada do Brasil, aqui tem um consulado, às vezes dá para fazer um estágio também, o consulado contrata local aqui também. E Toronto também, fantástico. Se eu for te recomendar 3 estados no Canadá para RI, seriam Montreal, Toronto e Ottawa. São os que têm mais oportunidade nessa área. A Estela continua como é que é para se tornar um cidadão canadense. Estela, se você fizer um mestrado, por exemplo, você falar o francês intermediário, fala e escuta, você pode aplicar, um dos caminhos é o PEC, né, que é o Programa de Experiência do Sim. Quebec na vertical estudante. Então, esse é um caminho. Também o caminho, se você trabalhar, tiver uma experiência de trabalho, e o francês também pode ser usado para o seu caminho aí para a residência permanente também. São vários caminhos. Se você quiser entender qual se enquadra melhor no seu perfil, entre em contato, senta com a nossa consultora de imigração regulamentada pelo Canadá e pelo Quebec, e ela vai traçar no seu perfil as possibilidades, seja ela via estudo, trabalho ou aplicando a imigração direto, dependendo do seu perfil, tá? Não perca essa oportunidade. Aí a Luísa falou ali que se a gente já abordou o assunto do mercado de direito, né? Como é o mercado do direito e qual o segmento mais indicado para a carreira. A gente já falou um pouquinho, Luísa, do mercado de direito. Se você voltar um pouquinho na live, você vai ver aí que nós já comentamos sobre o mestrado de Direito Corporativo, Direito Internacional e as possibilidades. A Lina falou bastante sobre o tema. Volta um pouquinho na live que você vai pegar dicas muito boas aí. Lina, para fechar, qual seria aí a dica de ouro ou qual seria um resumo aí para a gente que quer redirecionar a nossa carreira? Metas, estabeleça metas, comece fazendo o teste aí, o 16 Personalities. Primeira coisa, autoconhecimento, entender onde você está, onde você quer chegar, quem você é e o que você precisa adquirir de conhecimento, de formação, de competência, de networking para atingir a sua meta para a sua nova carreira. E marque a sua consultoria inicial, porque se em vez de você ficar perdido aí sem saber, a gente resolve a sua vida, entendeu, gente? Aqui a gente resolve a vida do ser humano e a gente importa brasileiros qualificadíssimos, maravilhosos para vir trabalhar no Canadá. O Canadá precisa. Então, promoção, consultoria inicial, $150, ao invés de 250, até 15 de maio. A gente resolveu postergar, né? Postergar, não é que fala? Prorrogar, desculpa, prorrogar a promoção. Só escrever inbox aqui para New Way, para marcar. Eu mesma faço a consultoria, tá, gente? Com muito amor e carinho, porque quem acompanha a gente já tem visto, né? Só amor e carinho nessas lives, vamos combinar? Para vocês que ainda. Eu tô ficando até escuro aqui no. Tá baixando. Minha casa aqui é complicado fazer essas lives, porque a luz é muito forte, aí fica muita luz, e daqui a pouco ela cai, aí fica escuro. Parece que a gente está no contrário. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso canal do YouTube, a gente está sempre com material atualizado, notícias, material bacana sobre estudos, trabalho, imigração, sobre tudo relacionado à vida no Canadá. Então não perca, acesse aí as nossas redes sociais e nos acompanhe. Sempre que vocês tiverem algum tema que vocês queiram ouvir falar sobre, manda para a gente que a gente prepara o material. A gente tem uma lista dos mais comentados, do que a gente entende ser importante, mas nada melhor do que vocês, né, nos pedirem. Então, tem um tema específico, uma área específica. A gente tem entrado em contato com as pessoas para trazer alguns testemunhos disso que a gente vem falando aqui também. Então, a gente está aí a cada vez mais trazendo material, conteúdo, e nada melhor do que entender e ouvir de vocês o que vocês gostariam que nós
preparássemos para vocês. Então, não percam, mandem. Muito obrigado pela participação. Nós vamos nos ver de novo na terça-feira, às 11 horas de Montreal, meio-dia do Brasil. Isso. Aí eu vou falar sobre trabalho no Canadá, de novo, como redigir uma carta de motivação por emprego que você for aplicar. Mandar sua Uau. candidatura. Então não perca, assina depois aí, ativa aí a notificação para não perder quando a gente entrar aí ao vivo. Indique para os amigos de vocês que queiram entender como preparar essa carta de motivação, que é importantíssima para quem procura, para quem está na busca do emprego aqui no Canadá, certo? Certíssimo. Venham. Gente, hashtag é bem ser feliz no Canadá. O papo é sério aqui. Não perca tempo. Beijo, Lina. Obrigado. Beijo. Bom Obrigada, feriado. gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Feriado, né? No Brasil é feriado. Bom feriado para vocês. Ah, é. Bom feriado. Um beijo. Tá.